Continuando aí, o que mais que você separou para nós aí de dicas? Alguns cuidados de moldagem, né? Moldagem, mancharia, por assim dizer, né? Coisas básicas, mas são importantes, se bem feitas, ajudam a evitar problemas. É uma aferição bem feita de misturador, né? Coisa de rotina básica, né? Pesar lá a canequinha, pesar resina, seja, né? Pesar areia, saber exatamente, né? Se o teu processo tá dentro daquilo que você, para você não ter excesso de resina ou ter quebra de molde por uma areia fraca, para você evitar esse tipo de variação, ou um excesso de resina gerar aí uma perda ao fogo alta, gerar gases, gerar outros tipos de defeitos. Um bom controle visual de misturador, aquela, né, que hoje a maioria é misturadores, por exemplo, cura fria, a maioria, imensa maioria é misturador contínuo, ver a questão das palhetas, das facas. Muitas vezes, às vezes a pessoa se apega, pô, aquela pecinha às vezes é cara, porque vai comprar. Meu, você pode de repente fazer um modelinho, isso em alguma, na Macroterm a gente tem outras funções também, você faz modelo para fundir aquelas facas de desgaste internamente, você pode fazer um modelinho, faz lá de uma vez por ano uma corrida lá e guarda faca lá para você trocar o ano inteiro fazendo revisão, né? Então isso você ter um misturador em ordem, em boas condições e com uma aferição bem feita é o primeiro passo, né? E também os controles de areia. Às vezes você não tem o que você gostaria de ter de controle, mas você tem que saber quais são para o teu processo os controles críticos, né? Então, saber o que é ela fina, os perda ao fogo, se resistência você não tem, mas pelo menos, e se você não tem laboratório, vou dar o caso nosso, nós não temos, mas a gente faz com os parceiros periodicamente, fornecedor de resina, então a gente faz ensaios periódicos com a parceria do próprio fornecedor, muitas vezes isso é possível também. Até um fato de a gente não ter investido ainda é porque a gente consegue fazer o controle dessa forma. E isso também descobrir qual que é a janela de processo boa para o teu tipo de peça, para o teu produto, né? Você vai, lógico, você tem que associar lá uma perda ao fogo alto, você vai ter mais tendência à sinterização, a defeitos de gases, mas o que é alto para macroterm pode ser baixo para você. Então, assim, na literatura vai falar lá 2,5 de perda ao fogo, mas de repente, para o teu processo, 1,5 já é alto, o critério de peça que você faz. Sim. Então, outro critério, 3%, pode ser bastante aceitável. Achar, né, não procurar, às vezes, a gente sempre, né, areia e resina é sempre uma busca por economia, mas entender dentro do mix de produto que você faz, qual é o mais crítico, né, e buscar sempre se associar o mais econômico, mas garantindo qualidade. Exemplo nosso aqui, a gente usa muito areia recuperada, mas em algumas famílias de peças mais críticas, a gente usa uma areia mista. Alguma peça muito mais crítica faz um faceamento com areia nova. É uma forma de você não onerar, né? Você ter, né, o uso maciço da areia recuperada, mas naqueles casos críticos, só naqueles casos críticos mesmo, você usar, descobrir qual que é a areia mais adequada. Então, garantindo qualidade sem impactar em custo. Então, você não vai adotar. Areia mista foi boa, mas vou adotar para tudo? Para adotar para tudo não é, às vezes, o melhor caminho, né? Você customizar conforme a família e criticidade do produto. E aí fica uma dica importante para você que está chegando agora, é o seguinte, quando o Rodrigo fala, você que está acostumado a trabalhar com ferro fundido, no aço, como é que funciona? Lembra que o aço, dependendo do aço, principalmente os aços especiais que o Rodrigo costuma trabalhar, eles são de difícil acesso na parte de acabamento. Então, por exemplo, a peça está com acabamento superficial ruim, eu passo faço uma rebarba, passo uma lixa no final do processo e está resolvido o problema. Porém, no ferro, no aço, né, Rodrigo, isso é Sim, completamente diferente. Uma sim, rebarba de sim. 2 milímetros no aço, você vai gastar horas e horas do seu pessoal, você vai gastar rebolos e consumíveis ali absurdamente, e você provavelmente, dependendo da peça, não consegue. Desculpem, vocês não conseguem garantir a qualidade do acabamento final, uma vez que você vai danificando ali a camada superficial, e ainda tem a questão do tratamento térmico, de modificar a superfície a dureza e as propriedades ali da superfície da peça, né, Rodrigo? Com certeza. Então, o que que acontece? Às vezes você tem que fazer essa conta. Vale a pena a gente fazer uma areia de faceamento? O que que é areia de faceamento, pessoal?
é o que o Rodrigo colocou aí, é aquela areia que vai estar em contato com o metal, né, na primeira areia que cai dentro do molde, em vez de você fazer ela com a areia do sistema, você faz ela com uma areia 100% nova, né, Rodrigo? Pode fazer com nova, pode fazer com mista, conforme aquilo que atende. Então, isso para alguns casos, é como eu falei, né? O que pede o processo é o produto. O produto tem um critério mais fechado, mais crítico, ou é uma liga que é mais reativa com areia, tem uma reação metal molde mais intensa, então você já sabe, ou critérios mesmo de acabamento visual, a gente faz peças, que algumas peças o critério visual é muito importante, então tem que sair tudo muito legível, muito perfeito, então às vezes para aquela peça é um pouquinho de areia nova no faceamento, acabou. A grande maioria não tem esse critério, vou dizer assim que 95% hoje eu consigo usar recuperada. Isso é uma verdade que você tem que, um processo que você tem que ir descobrindo dentro daqueles produtos que você tem, dos requisitos, né? A gente tem que sempre fazer assim, o melhor custo possível que atenda o requisito do produto, né? Não Perfeito. adianta você, a areia recuperada é mais barato, com certeza. Mas se ela não atender, você não tem produto, então não faz sentido. Um outro detalhe também, né, que a gente fala da moldagem também, é um cuidado com pintura, né? Então, assim, às vezes também por custo, buscar, né, se um ou dois tipos de tinta no máximo, não ficar tentando, talvez assim, só visando custo, e controlar coisas básicas, densidade bem controladinha, todo dia, em recebimento, isso é importante também. Agora, né, porque às vezes faz o molde com todos os cuidados, então a pintura, que é geralmente o processo final, também tem que ter seus cuidados, definir a aplicação melhor, vai ter geometria de molde que spray é melhor do que pincel, que às vezes para outro caso lavagem é melhor, é o mesmo caso, 90 e tantos por cento do nosso processo é pintura por spray atende. Tem alguns casos que é pincel, tem um ou outro caso que é lavagem, mas aí é o critério. Então, se eu fosse fazer, bom, as nossas espessuras não atenderia a fazer por pincel nem por lavagem, porque as nossas peças a maioria são finas, mas tem algumas peças que se fizer por spray o acabamento não atende. Então, esse é da mesma forma da areia, o melhor processo que atenda o requisito. Eu diria para vocês também, pessoal que está assistindo a live aí, e aliás agradeço a todo mundo que está assistindo aí, bastante gente, mais de 40 pessoas agora assistindo ao vivo, e já passaram mais de 70 pessoas aqui com a gente, então muito obrigado a todo mundo aí. E Rodrigo, uma coisa que eu gostaria de enfatizar é essa importância da pintura, né? Mais uma vez, pessoal do ferro fundido, e que trabalha pouco com aço, né? O aço, sem uma pintura adequada, é praticamente impossível você tirar peça. Por quê? Refratariedade, né, Rodrigo? Você tem Sim, uma temperatura de bem trabalho mais muito alto. alta, você tem uma condição extrema e severa. A maioria dos aços especiais, eles têm um coeficiente de atrito maior, não tem fluidez, é uma Pós-fluidez. solidificação pastosa. Então, se você trabalha com uma tinta inferior, eu trabalho com uma tinta que me atende bem no ferro fundido. Cara, essa tinta que te atende bem no ferro fundido, ela vai acabar com a sua vida no aço, dependendo do tipo. Porque o aço não brinca, né, Rodrigo? Com Ele não certeza. brinca. E é como a gente falou, você ter um veiamento numa peça de aço, ele é completamente diferente do veiamento numa peça de ferro fundido. É um veiamento que vai te provocar um problema gigantesco, dependendo do tipo de peça e do espaço de convite que você tem para o operador trabalhar, nem vale a pena Não, você não vale, recuperar, né? acontece mesmo. O Não problema é é que isso, acabamento é Rodrigo? tão demorado ou complicado que vale a pena tentar mudar alguma coisa no processo e fundir novamente. Exatamente. Então, assim, fica a dica para você aí, não economize em coisas que não vale a pena, né? A pintura, escolha um fornecedor que te atenda, como o Rodrigo falou, escolha um fornecedor que te atenda com qualidade, tente manter esse critério aí, pelo menos 2 fornecedores aí, com uma estabilidade, porque o que vai garantir o seu processo, né, Rodrigo, não é nem
só a qualidade, mas a Estabilidade. estabilidade, né? Porque se eu recebo a mesma tinta todo dia, sempre, significa que eu vou ter condição de ajustar os meus parâmetros de processo e manter meu processo funcionando, né, Rodrigo? Sim, sim, é verdade. Essa estabilidade, tanto de recebimento, né, de fornecedor, quanto do seu controle lá da tinta, porque geralmente se você vai fazer algum ajuste, manter na sua janela adequada aí de densidade, tudo isso faz, essa padronização faz parte de você ter menos chance de problemas, né? Para quem não viu ainda como é que são os controles feitos em resina, em tintas refratárias, a gente tem um vídeo aqui que eu vou deixar, deixa eu ver, é desse lado? É desse lado aqui, ó. Não, é do outro lado. Eita, aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a live para vocês assistirem um controle de qualidade que a gente fez com tintas. E foi super legal porque esclareceu bastante coisa. E é importante, você que recebe tinta, você tem que ter esse controle. Alguns controles do tipo, pega uma quantidade padrão de tinta, coloca uma quantidade padrão de álcool, mistura e vê se dá a mesma densidade sempre. Tem que dar sempre a mesma densidade. E depois você faz na densidade e aplica no corpinho de prova, queima e vê se ele deu a mesma cobertura, não é isso, Rodrigo? Você Isso. fazendo São coisas práticas. esses dois testes práticos rápidos aí, você já consegue identificar se seu produto vai ficar ok ou não. E isso é importante, né, Rodrigo? Ou até assim, já teste quando você quer, às vezes, também desenvolver ou um outro tipo de tinta, né? Outra base, outra carga refratária, ou outro fornecedor. Se você tiver uma peça que permita fazer isso, pinte o mesmo molde com metade de uma tinta e metade com a outra. É o mesmo metal com a mesma temperatura que vai encher.